Irmãos, bom dia, graça e a paz. Amém. Prazer estar aqui com os irmãos. Vamos ficar mais pertinho assim, para ficar todo mundo juntinho. Quem está atrás, mais para frente, deixa aqui esse lado, para a gente. Vou mexer com vocês um pouco. Foi me dado a incumbência, né, de falar sobre Lia. Então, abre sua Bíblia em Gênesis 29. Gênesis 29. Nós vamos ler os versos 31 ao 35. Gênesis 29, do 31 ao 25. Pode ficar sentado mesmo. Nós podemos sentar. Gênesis 29, 31 ao 35. Posso ler? Amém. Diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia, e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu à minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez, e deu à luz um filho, e disse: Soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim, meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. De novo, concebeu e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá. E cessou de dar à luz. Amém? A história de Lia é uma história interessante, né? Se eu pudesse dar outro tema à história de Lia, eu daria o seguinte: realização e satisfação só encontramos em Deus. Realização e satisfação a gente só encontra em Deus. Eu queria que você, para você mesmo, você não precisa falar alto, mas que você fosse bem sincero com você e completasse essa frase que eu vou dizer aqui. Hoje eu ficaria realmente realizado se... Responda para você. Hoje eu ficaria realmente realizado se... Aí você sabe aí. Um filósofo russo, ele disse o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Todos nós nascemos com esse vazio. E a gente tenta o tempo todo preencher esse vazio em coisas, em pessoas, né? Mas a gente vê que eu estava vendo esses dias, e tem até na Netflix, a história de um herdeiro que deixou tudo para ir morar nas montanhas. Né? A satisfação dessa pessoa é isso. Outras é participar de rally, outras assim, faz disso sua vida, acordar 5 da manhã todo dia e correr. Isso faz, claro que isso é saúde, mas faz disso a razão do seu viver. Né? Faz assim daquilo a sua vida. E ele vai dizer que existe no homem um vazio do tamanho de Deus. Outro filósofo vai dizer assim, olha só que coisa interessante. Havia uma vez no homem uma verdadeira felicidade. Ele está falando daquela felicidade lá do Éden. Que desde então ele tenta preencher este vazio buscando em coisas e pessoas. Mas tudo isso é inadequado, porque o infinito abismo só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, isto é, somente pelo próprio Deus. Agostinho vai dizer assim: fizeste no Senhor para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto
não descansar em ti. Salomão, ele mesmo falou, né? Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Salomão, ele estava dizendo que toda satisfação humana, ela é transitória, ela é inútil, ela é vã. Se você ler Eclesiastes, Salomão ele vai dizer assim: de nada eu me neguei. E tudo que um homem podia fazer e ter, eu fiz. E ele vai dizer: eu tive mulheres e mulheres. Eu bebi os melhores vinhos, eu comi as melhores comidas. Eu vesti as melhores roupas. Mas no final de tudo, eu entendi que tudo é passageiro. Que nada preenche. Então, onde a humanidade tem buscado satisfação? Onde nós cristãos temos buscado satisfação? O que é que encanta, irmãos, o nosso coração? Qual é o sentido da gente acordar todos os dias? A busca de satisfação e realização não é um assunto da modernidade. A Bíblia fala de pessoas que buscavam realização. Por exemplo, Gênesis 31 vai dizer que Raquel, ao ver que era estéril, ela diz a Deus: dai-me filhos. Dai-me filhos, senão eu morro. Ela estava dizendo: se eu não for mãe, eu morro. Eu preciso ser mãe. Lucas 12, do 16 ao 20, Jesus vai falar por uma parábola de um homem rico que acumulou riquezas. Verso 19: então direis à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala. Aquele homem, quando olha o seu celeiro e vê que o celeiro dele está cheio, ele diz: estou satisfeito. Agora é comer, beber e se deleitar. Não é? Aí Jesus vai dizer: louco, esta noite pedirão a tua alma. O que tens preparado? A história de Lia, irmãos, não é diferente, né? Já que nós vamos, deixa amanhã falar sobre Lia. Isso se parece conosco. Isso se parece com essa geração que anda à procura de satisfação e realização em coisas ou pessoas. Nós vamos ver nesta manhã que Lia passou a vida inteira em busca do amor de Jacó. E não percebeu a graça de Deus em sua vida. O que ela queria era o amor de Jacó. Mas por ela almejar tanto aquele amor de Jacó, ela não percebeu o quanto Deus a agraciava. O quanto Deus era bom na vida dela. Não, ela queria o amor de Jacó. Porque o amor de Jacó era o que estava no seu coração. Era a sua satisfação. A sua satisfação não era ser visitada pelo Senhor. Não era ser abençoada pelo Senhor. Ela queria o amor de Jacó. Então, como nós precisamos enxergar Deus no ordinário? O que é o ordinário? O ordinário é as coisas que acontecem todos os dias, que são o favor de Deus nas nossas vidas. É aquilo que a gente só quer viver o extraordinário. Mas a gente não percebe o quanto Deus nos abençoa no ordinário. Eu faço fisioterapia e eu estava comentando isso com ele de ontem. Tem uma senhora lá que ela precisou fazer tipo 2 transplantes nos ombros. Por quê? Ela disse que foi na área de serviço dela e a máquina dela tinha vazado água e estava no escuro, ela não viu. Ela escorregou. No que ela escorregou, ela foi que defender seu corpo com os 2 braços. Irmãos, os 2 braços dela, todos os tendões foram rompidos. Quer dizer, uma coisa simples. E ela, dizia a mim: olha querido, depois disso, eu estou com muita depressão, porque depois de muita cirurgia, depois de muita fisioterapia, é que eu consigo escovar os dentes.
é que eu consigo pentear o meu cabelo. Ou seja, coisas que a gente faz todos os dias, mas nós não damos importância. Então nós precisamos ver Deus no ordinário. E o que é o ordinário? São aquelas coisas que acontecem conosco todos os dias que a gente não percebe. Por exemplo, acordar bem. Assim que você acorda e você vai fazer xixi, é porque seus rins funcionaram. Eu estou com uma amiga que mora nos Estados Unidos. Ela está fazendo hemodiálise todos os dias. Todos os dias. É porque Deus é bom e lá as coisas é mais moderna e ela faz em casa. Eles dão a máquina e enquanto ela dorme, faz a hemodiálise. Mas ela não sabe direito. São coisas incômodas. Você imagina você passar a noite toda filtrando seu sangue, sai o sangue e volta o sangue. Todos os dias. Os rins não estão funcionando. Né? Então, o que é esse ordinário? É poder andar, sentir cheiro. Né? A gente teve aí Covid e teve pessoas que até hoje nunca mais voltou. Ter paladar, se sentir o gosto das comidas. Né? Eu passei uns 8 meses sem sentir gosto de comida no meu tratamento. Meu Deus, como era. E eu lhe dizia assim, você quer comer o quê? Podia ser a melhor comida sem gosto. Não pode falar. Eu pelei o pé de laranja, o meu pé de hortelã, para tentar sentir o cheiro. Esfregando as folhas para tentar sentir o cheiro. E nada? Nada. Isso. Então, é terrível. Uma coisa é você ter uma gripe e passar 3 dias sem sentir cheiro. Outra coisa é você não sentir cheiro meses. Não sentir o gosto das comidas. Então, isso é o ordinário de Deus. É você ter uma família, mesmo essa que você acha que é tão complicada, né? Ou povo difícil, ou mundiça, mas é sua família. Você tem família. Tem pessoas que não têm família. Olha, eu estava sexta-feira. Eu fui sexta-feira com minha menina, que ela foi bater uma endoscopia. Endoscopia você precisa de uma pessoa, todo mundo diz, vem acompanhado. Tinha uma senhora lá de 60 anos, sozinha. E ela dizendo, olha, o meu marido é ruim, as minhas filhas moram fora. Eu disse, Deus, como é que essa mulher vai sair? Eu não, já me oferecendo para dizer, a senhora quer que eu fique aqui passeando um pouco? Eu fiquei com uma dó dela. Então a gente tem família. No normal, a gente tem alguém pelo menos para chamar um SAMU. A gente tem alguém para estar conosco. Então, isso é o ordinário. A gente tem filhos, mesmo que dá trabalho, mas nós temos filhos. Nós temos marido. Então, isso é o ordinário. Você é uma pessoa realizada? Lembre-se, eu perguntei. Hoje, você seria uma pessoa realizada se você tem contentamento com aquilo que você tem, com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus permite na sua vida. Você tem contentamento. O que falta mais acontecer na sua vida? Você é abençoado. 1 Pedro 1,3 vai dizer que você é abençoado. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós somos abençoados. Deus já nos abençoou. Nós não precisamos mais estar esperando a nossa bênção, a nossa vitória. A nossa vitória já veio ali na cruz do Calvário. Mas vamos para a história de Lia. Verso 16 ao 20. Vamos ler. Diz assim. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte de semblante. Jacó amava a Raquel e disse, 7 anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é que eu
é que eu te dei, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amar. Vamos entender aqui a história de Lia. Esses versos 16 ao 21 nos diz que Lia era filha de Labão e irmã de Raquel. Logo em seguida, diz assim: Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Quem escreveu o Gênesis foi Moisés. O que Moisés queria dizer? A questão aqui não era questão de saúde, mas de beleza. Moisés queria dizer o seguinte: Raquel era bonita e Lia era feia. Raquel era bonita de porte e de semblante. Mulher bonita, viu? Mas ele vai dizer: e Lia era feia. Lia tinha os olhos baços. O que significa olhos baços? Essa palavra, quando vai para o assim, que é original do hebraico, vem de embaçados. Ou seja, alguma coisa na visão que atrapalhava. A maioria dos estudiosos vão chegar à seguinte conclusão, embora não esteja na Bíblia, que Lia poderia ser estrábica. Coitada de Lia. Ou seja, Lia estava fora dos padrões. Tinha uma irmã belíssima, de rosto e de corpo, de semblante e de pó, e tinha um problema nos olhos. Ela estava fora dos padrões. O mundo colocou um padrão de beleza e moral, e todos nós temos que caber dentro. Não é verdade? Todo mundo tem que ser magro. Se não for magro, parece ter uma doença. Tem que ter esse jeito, tem que ter o cabelo desse jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Então, o padrão de beleza que o mundo coloca é impossível ser alcançado. Sabe por quê? Porque nunca haverá satisfação total. Sempre vai faltar alguma coisa. É comprovado que quem faz cirurgia uma vez, cirurgia plástica, não deixa mais de fazer. Não deixa mais de fazer. Porque você sempre quer retocar alguma coisa. Você sempre quer fazer alguma coisa. Então, é um padrão que a gente não alcança. E o procedimento de ontem, daqui a um ano, você vai ter que fazer de novo. Uma pessoa chegou para mim e disse: irmã, ela trabalha com estética. Eu quero lhe abençoar. Eu quero botar botox em você. Aí eu fiquei toda feliz. Eu disse: eu vou botar botox. Vou tirar, não sei de onde. Aí eu disse a ela: mas é só essa vez? Ela: não, de 6 em 6 meses. Não quero nada. De 6 em 6 meses eu estava retocando. E se não retoca? Murcha, cai. Né? Então, é isso. Quantas pessoas sofrem por não corresponderem ao padrão de beleza? E, irmãos, nós cristãos, nós devemos nos alegrar, porque nós estamos fora do padrão ideológico desse mundo. João 15, 18, 19, vai dizer assim: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi, tirando-os do mundo. Por isso é que o mundo os odeia. Nós estamos fora dos padrões do mundo, tanto o padrão físico quanto o padrão moral. Nosso casamento, a criação dos nossos filhos, a forma como lidamos com o dinheiro, nossos projetos, nada deve se encaixar no padrão desse mundo. Nós estamos e somos diferentes. Lia viveu a vida inteira vivendo o drama do complexo
Irmãos, tem coisa pior do que você ser comparado o tempo todo com outras pessoas. Isso adoece. Isso traz amargura. Quantas famílias doentes? Porque existem comparações dentro da família. Né? Então, e a gente vive o tempo todo comparando. A gente compara os nossos filhos uns com os outros. Quem é mãe sabe. A gente tem 2, 3 filhos. Recebe a mesma educação. Mas é diferente. Você não pode querer que seus filhos sejam iguais. Nós não somos iguais. Aí a gente diz, não, menino danado. Esse menino é uma peste. Olha esse outro como é que é. O tempo todo. Um fala demais. Olha o outro como é calado. Fulano é muito criativo. Esse outro faz. Então você não sabe como isso gera doença. A gente compara os nossos filhos com os outros, com os filhos dos outros. Os filhos dos outros sempre é melhor. Né? A gente compara nosso marido com o marido das outras, principalmente nessa época de rede social, e às vezes tudo é mentira. Né? Poxa, assim, ganhou uma rosa. Poxa, não sei o quê. Aí você, meu Deus, meu marido vai me ver. Grama verde é do vizinho. A gente vai ser parado de se comparar, de ser contente com aquilo que dele. Mas eu queria que meu marido fosse assim. Olha como ele é. Vai viver com ele. Então a gente compara. A gente compara a nossa vida com a das nossas amigas. Então a gente vive uma vida de comparação. A Bíblia vai dizer que Jacó de imediato ama Raquel. E por esse amor ele serve a Labão por 7 anos. Mas irmãos, que situação triste a de Lia. Talvez Lia fosse um peso para Labão. Sabe por quê? Porque nesse contexto aqui, nessa cultura, quando você era dada em casamento, o seu pai ganhava um dote. O seu pai ganhava um dinheiro. Então talvez Labão olhasse para Lia e dissesse, isso só vai me dar prejuízo. Eu vou ficar com essa moça velha, feia dentro de casa. Quem vai querer casar com Lia? Eu não vou ter um dote. Então que situação triste para ela. Aí o verso 21 ao 30 vai dizer que Labão faz da maneira dele. Vamos ler, 21 ao 30. Disse Jacó a Labão, dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que ele case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faz assim em nossa terra. Dá-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outro, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram, mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia. E continuou servindo a Labão por outros 7 anos. Quando chega o tempo de entregar Raquel, Labão, que era esperto, disse assim, eu vou fazer do meu jeito. Embriagou Jacó bêbado, e botou Lia para dormir com Jacó. Irmãos, fique pensando aí. Ao amanhecer, Jacó de ressaca. Quem já bebeu vinho sabe, vinho dá uma dor de cabeça. E parece que a cabeça da gente está do tamanho dessa igreja. Jacó acorda com ressaca. Olha para a cara da mulher pensando que é Raquel. É Lia. Imagina a confusão. Agora aqui, ó. Lia está satisfeita. Hã?
coisa. Como se fosse uma coisa. Imagina como Lia se sentiu. Jacó disse, pelo amor, o que é isso? Achou que estava bêbado de novo. Achou que estava bêbado de novo. Eu vou dormir quando eu estou no pesadelo. Que coisa triste. Aí chega para a boca e diz, rapaz, o que é isso? Não é porque aqui é cultura. A gente não pode dar a mais velha, a mais nova antes da mais velha. Aí Jacó amava tanto a Ruth, pois eu quero trabalhar mais 7 anos. Me dá minha mulher. Aí o versículo 30 vai dizer, mas Jacó amava mais a Raquel. A questão é que Lia já está no casamento sem ser amada. E tem como rival a irmã. Então é nesse contexto que a gente vai entrar agora nesses versos que nós lemos. Verso 31. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Lia era agraciada sem saber. Afora dos padrões de beleza, a rejeitada pelo pai, rejeitada pelo marido, agora experimenta a graça de Deus. Lia não era desprezada por Deus. Deus abençoa ela com algo extraordinário, irmã. Fertilidade. Ter filho era uma forma de honrar o marido. Interessante que esse texto é uma narrativa. Moisés está narrando. E Moisés vai dizer que Deus olhou para Lia. A Bíblia não diz, Deus apareceu para Lia e disse, porque você é desprezada, você vai ser fértil. Não. Deus viu a dor de Lia e bondosamente a agraciou. Aleluia. Sabe o que é que eu aprendo? Que Deus nos agracia muitas vezes sem a gente perceber. É verdade. Existe graça em tudo na nossa vida, até nos piores momentos. O carcereiro foi o meio de graça para José na prisão do Egito. O eunuco foi o meio de graça para Esther na Pérsia. Nós somos agraciados com a salvação em Cristo Jesus. Vendo o Senhor que éramos desprezados e errantes, Ele nos agraciou com seu Filho, irmão. Nós somos agraciados. Aleluia. Nas lutas e dores, nós somos agraciados. Nós temos um Consolador. Você sabe o que é uma pessoa que não tem Cristo passar por um grande problema? Não suporta. Né? A esposa de esse pastor Alberto, ela diz assim, Janeiro, tem dia que eu acho que eu não vou suportar. Eu não suporto. E eu digo a ela, vai passar, eu só não sei quando. Mas vai passar. A gente vive nessa esperança de que por pior que seja o nosso problema, nós temos o Consolador, irmão. É por isso que a gente não vive a nossa vida. É por isso que a gente não fica no meio da rua correndo como doido. Porque tem coisa que acontece na nossa vida que se a gente não tivesse Cristo, saía doida no meio da rua gritando epa. Nós somos agraciados. Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4, 8, 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Você acha que você sofre? Imagina como seriam seus problemas e desertos sem Cristo. Nada de nada. O extraordinário já aconteceu, que foi o quê? Cristo. Mas sabe o que é mais maravilhoso? Esse Deus extraordinário se manifesta todos os dias no nosso ordinário. Você precisa ver realização, satisfação no seu ordinário. Ter marido, ter filho, ser dona de casa, ter um emprego, ter 2 pernas, ter 2 braços. Isso é o ordinário.
Quando a gente não enxerga as bênçãos de Deus nessas coisas, a gente fica descontente e infelizes. Eu não esqueço nunca. A minha quimioterapia foi em João Pessoa. Então, assim, eu tinha que estar lá de 8 da manhã. Então, a gente acordava 4h30 da manhã, porque o trânsito de João Pessoa é péssimo, às vezes, e a gente não podia atrasar. E eu sempre parava ali no Cajá para comer uma tapioca, para comer alguma coisa, para já ir direto. E a gente parou em um local e a moça estava fazendo tapioca. Era 5 horas da manhã, escuro, frio. E eu falou assim, vocês não fecham aqui? Aí ela falou assim, fecha nada, isso é uma miséria. Eu estou desde meia-noite aqui nessa tristeza. Olha, eu me culpo até hoje de não ter dito aquilo que eu tive vontade de falar. Porque a minha vontade foi dizer assim, minha querida, como eu queria estar no seu lugar de trabalho. Você sabe para onde é que eu estou indo? Você não sabe para onde. Como eu queria estar com saúde para estar trabalhando, desde meu. Então, quando a gente não enxerga as coisas que Deus faz nas nossas vidas no dia a dia, a gente fica procurando satisfação e contentamento em outras coisas. Né? Então, Lia era agraciada. Verso 32 a 34, diz assim: concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que era preterida, e me deu mais este, chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho, e disse, agora desta vez se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, por isso lhe chamou Levi. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Lia estava satisfeita? Quem era o bem maior de Lia? Jacó. O que Lia mais queria era o amor de Jacó. Lia ainda não tinha entendido que a satisfação da sua vida estava em Deus. Nesse tempo, irmãos, os nomes dados aos filhos expressavam a fé e expectativa dos pais. O nome dos filhos de Lia revelava o que estava no coração dela. E o coração de Lia só tinha espaço para Jacó. Eu quero dizer que o seu estilo de vida, as suas aspirações, a forma como você lida, a forma como você leva a sua vida cristã, tudo isso revela o que está no seu coração. Você pode ter até aparato de crente, mas a forma como você leva a sua vida vai dizer onde está o seu coração. Primeiro filho de Lia, verso 32. Como era o nome do primeiro filho de Lia? Vamos ver o significado que eu falei, que cada nome tinha um significado. Olha o que significava Ruben. Veja, um filho. Lia estava dizendo, Raquel, eu tenho. Eu dei um filho a Jacó. Agora Jacó vai me amar. O Senhor atendeu a minha aflição. Irmãos, nós não sabemos quanto tempo se passa do primeiro para o segundo filho. Mas uma coisa é certa. Jacó amou Lia? Não. Verso 33. Segundo filho. Como era o nome do filho? Simeão. Significa aquele que ouve. Nos dar a entender que Lia havia falado com Deus sobre o seu sofrimento. E tem uma nova versão que Lia vai dizer assim: vendo o Senhor que eu era desprezada, me deu esse. Lia disse: dessa vez Jacó me dá valor. Agora vai, 2 meninos. Já dei 2 meninos aí. Dessa vez, onde estava a expectativa de Lia? Em Jacó.
Vou lhe fazer outra pergunta. Jacó amou Lia? Não. Porque ela toma um menino. Terceiro filho. Verso 34. Levi. Olha o que Levi significa. Aquele que une. Lia pensou, dessa vez vai. Dessa vez Jacó me ama. Será possível? 3 meninos. Lia estava tão obcecada por Jacó que esqueceu que dar à luz era uma bênção de Deus. Não percebeu que estava sendo um instrumento no cumprimento da promessa de Deus a Abraão. Porque Gênesis 22, 17 vai dizer: a tua descendência será como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. Lia não percebeu que das 12 tribos de Israel, 6 vieram dela. Mas ela não estava interessada não, ela queria Jacó. Na verdade, Lia estava olhando para as suas próprias necessidades. E quando a gente olha para as nossas próprias necessidades, o coração da gente fica insatisfeito. Porque a nossa vida gira em torno de nós mesmos. Eu fiz 8 meses de aconselhamento bíblico. E quando eu dizia a ela, eu estou ansiosa, ela dizia, tá, vá orar por 3 pessoas que estão com situação pior que a sua. Esqueça de você e olhe para o outro. Pare de se sentir a pior. O mundo não gira em torno dos seus problemas. Você não é o centro do mundo. Tem pessoas que estão em situação pior. Olhe por 3 pessoas que estão em situação pior. E você vai ver que seu coração melhora. Então ela queria o amor de Jacó. Quanto mais ela buscava reconhecimento de Jacó, menos reconhecimento ela tinha. Porque é assim na nossa vida. Quanto mais você quer reconhecimento das pessoas, menos você vai ter. E mais infeliz você vai ser. O problema é que a gente quer fazer uma coisa e quer ter reconhecimento. Isso em tudo. Até nas simples coisas de dona de casa. Quando as minhas filhas estavam em casa, e dona de casa, irmãos, fala sozinha. Isso é bom, isso é terapia pra gente. Não é verdade? A gente fala sozinha, deixa a gente falar sozinha. E ainda responde. Tá? Responde pergunta. Aí eu não estava reclamando. Eu estava falando comigo mesmo. Aí eu dizia assim, eu estou cansada hoje. Aí meu marido dizia, de quê? Aí Júlia e Rebeca completavam, mulher, de quê? Te reclamar, mulher. Aí sobe. Aí dá vontade de dizer, aí eu vou sozinha para a máquina. Aí da máquina, elas ficam no varal sozinhas. Os pratos são lavados sozinhos. Isso, os pratos são lavados sozinhos, as camas forradas sozinhas, a vassoura varre sozinha. E vocês aqui chegaram, está tudo limpo, não foi ninguém. Então se a gente não trabalhar no nosso coração, a gente vai ser o quê? Amargurado. É verdade. Porque a gente diz assim, tudo que eu faço, ninguém reconhece. Lia queria reconhecimento. Cada dia mais insatisfeita. É diferente conosco, irmãos? Não. A gente vive nessa sociedade materialista. E a gente assim, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. O meu problema é que eu não tenho dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu vou ser reconhecida, eu vou ser satisfeita. A gente não é diferente. A gente diz assim, não, o meu problema é porque eu estou um pouquinho gorda. Quando eu for magra, tu vai ver, gente. Eu vou estar mais disposta, eu vou estar mais envolvida na obra. Tu vai ver. A gente sempre tem algo para dizer, Senhor, quando isso acontecer, tudo vai mudar. O meu problema, gente, é porque eu não estudei.
Mas quando eu terminar a universidade, tu vai ver. Tu vai ver quando eu terminar o meu curso. Tudo vai mudar. Não é assim. Satisfação só em Deus. A gente tem um pastor que ele é da Cidade Viva, do Altiplano de João Pessoa. Altiplano hoje é o metro quadrado mais caro de João Pessoa. É responsável pelo maior PIB da Paraíba. É onde rola mais dinheiro. E ele tem uma igreja lá. E ele falou, sabe o que, Euder? A gente está fazendo uma estratégia para entrar nos lares do altiplano. Porque é o maior índice de suicídio. Diz que o povo vem no prédio e se joga. Não são ricos? Não é dinheiro. Outras pessoas assim, não, mas se eu tiver saúde, tu vai ver. Eu não faço isso aí, porque eu não tenho saúde. É não. A gente só precisa de Deus. A nossa satisfação está em Deus, com dinheiro, sem dinheiro, com saúde, bonita, feia, com profissão, desempregado. A nossa satisfação é Deus. Aleluia. Maria estava dizendo, não é quando eu tiver menino. Até quando a gente vai colocar satisfação em casamento? Eu não estou dizendo que casamento é bom, mas tem pessoas que nasceram para não casar. Vai viver insatisfeito pro resto da vida? Não. Não é o marido que vai preencher o teu vazio, é Deus. Se casou, amém, mas não casou. Amém também. Amém também. Teve filho? Teve, mas não teve. É filho? Não é. Nossa satisfação é Deus. A gente tem que parar com esse discurso muitas vezes que na igreja, irmão. Só está realizado se fizer isso. Só está realizado se tiver aquilo. E não é. Nossa satisfação é Deus. Nossa realização é Deus. Maria pensava que era Jacó. Só que Lia muda. Verso 35. Vai dizer assim. De novo concebeu o mulher feia. Aí tinha menino. De novo concebeu e deu à luz um filho. Então disse, esta vez louvarei a quem, irmãos? Ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá e cessou de dar à luz. O que significa Judá? Louvor. Esta vez louvarei ao Senhor. O coração de Lia mudou. Por isso ela mudou o discurso. O coração de Lia mudou. Por isso que ela mudou a postura. O que aconteceu, não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza. Jacó não a amou como ela desejava. E eu vou provar. Que Jacó continuou sem amar ela. Mas ela agora mudou, porque foi o coração dela que mudou. Gênesis 33:2 vai nos dizer que Jacó continuou amando Raquel mais do que ela. E levantou Jacó os olhos e olhou. E eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel. Entre Lia e Raquel, e as duas servas. E pôs as servas a seus filhos na frente, e a Lia e a seus filhos atrás. Porém a Raquel e José por últimos. Vamos entender? Lembra que Esaú queria matar Jacó? Porque ele enrolou Esaú, porque ele roubou a primogenitura dele. Pronto. E ele, nesse momento aqui, ele ia se encontrar com Esaú. Só que Jacó estava com medo. Dizendo, meu Deus, o que será que Esaú vai fazer comigo?
Ele pode me matar e matar todos os meus. Eu já sei o que é que eu vou fazer. Botou as coitadas das servas na frente. Porque pensou ele, se ele matar as servas, dá tempo eu correr. Depois das servas, quem é que ele bota? Lia. E os filhos. Depois de Lia, quem ele bota? Raquel. Ou seja, Raquel seria a última a ser morta, dava tempo de correr. Ainda era a preferida. Mas isso não incomodava mais Lia, porque Lia parou de lamentar e decidiu ser satisfeita em Deus. Encontrou em Deus uma fonte de alegria e um motivo de louvor. Adorou a Deus independente das circunstâncias. Lia encontra paz quando ela olha para o lugar certo. Enquanto a gente não entender a vontade de Deus, a gente não vai ser satisfeito. O quarto filho de Lia chamou-se Judá. Judá se tornaria uma tribo de Israel. Gênesis 49, 9 vai dizer: Jacó, quando se despede dos seus filhos, diz: Judá é leãozinho. A tribo de Judá era apelidada de leãozinhos. Surge quem da tribo? Davi. Segundo Samuel 7, 12 e 13 diz: farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e estabelecerei seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Em Belém, da tribo de Judá, qual foi o menino que nasceu? Da descendência da rejeitada, da mal amada, da feia. Deus faz com que Jesus venha da tribo de Judá. Jesus Cristo é nosso motivo de louvor. Louve a estrela da manhã, o sol da justiça, nosso pão da vida. Beba da água da fonte, água que quem bebe dela jamais terá sede. João 4, 13 e 18 diz: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que ele respondeu à mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus está dizendo: tu estás procurando felicidade em marido, é por isso que tu tens 5. Mas se você beber da água que eu tenho, o seu coração não terá mais sede. Porque não são coisas, não são pessoas. Jesus estava dizendo: o que você tanto busca não está em relacionamento, não está em nada nesse mundo. Se você não beber de mim, você vai continuar tendo sede. O povo do mundo diz: eu preciso desopilar, eu preciso tomar uma. Toma uma. Por um momento fica alegre, por um momento fica feliz, mas no outro dia precisa de mais. O povo do mundo diz: eu preciso de sexo. Tem prazeres com sexo, mas no outro dia o vazio está grande, precisa de novo. É isso que Cristo está dizendo. As outras águas podem até nos saciar por um tempo, mas depois passa. A minha água é para a vida eterna. A minha água. E eu quero terminar aqui com uma história de Tim Keller. É uma história ilustrativa. Ele contou uma história para que a gente tire alguma lição. E ele vai dizer assim: claro que isso não aconteceu, ele criou essa história
para ilustrar algo. Ele vai dizer que um cortador de árvore, ele foi chamado para derrubar umas árvores. E quando ele ia derrubar mais uma, ele percebeu que no alto da árvore tinha um ninho. E o pássaro-mãe estava também. Para não derrubar o ninho, o cortador, antes de cortar a árvore, balançava os galhos para que aquele pássaro-mãe voasse. E ele percebeu que quando ele balançava um galho, o pássaro-mãe pegava o ninho com o bico e ia para outra árvore. Aí ele ia derrubar a outra árvore. Balançava o galho e ele ia para outra árvore. Até que teve um momento que o pássaro-mãe pega o ninho e voa muito alto e coloca o ninho numa rocha. Ali não dava mais para ele derrubar. E o cortador pensou, agora sim, eles estão seguros. Qual é a lição? É que nós, muitas vezes, temos feito nosso ninho e posto segurança em coisas que vão ser derrubadas. Dinheiro, juventude, diploma, saúde, tudo acaba. Mas tem algo que não pode ser derrubado. Jesus Cristo. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa maior satisfação. Amém, queridos? Que Deus aplique essa palavra. Amém, Jesus.